Prezadíssimo telespectador, começa agora mais uma edição do Jornal do Engenheiro na TV. Tema de hoje, iluminação pública, mais especificamente, um marco legal para esse setor, que é uma proposta da Federação Nacional dos Engenheiros. E por isso recebemos Carlos Augusto Kirchner, que é consultor em iluminação pública da FNE e também é o diretor do Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo. Kirchner, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente com você, Fábio. Perfeito, o prazer é nosso. Kirchner, antes de mais nada, o que é iluminação pública? Porque esse conceito é mais abrangente do que a gente imagina, né? Aquilo que a prefeitura faz para ela funcionar não é iluminação pública. Aquilo que ele faz para as pessoas se deslocarem, ter lazer ou recreação, quer dizer, é para beneficiar a população como um todo, né? Se locomover e também iluminação de prédios, iluminação de destaque de monumentos. Isso aí deve ser a caracterização do que é iluminação pública. Tem outras coisas também, por exemplo, que a iluminação pública ocupa o poste e não paga pelo aluguel, quer dizer, é um espaço público, inclusive. Não deveria pagar aluguel. Não paga e a gente sempre defende que não pague, porque até o município, que é o responsável pelo ordenamento urbano, né? Quer dizer, não é possível que o município que cede a infraestrutura para ser colocada, né? Para serviços de energia, telefonia, ele tenha que pagar pelo espaço. Mas por exemplo, esse não pagamento é uma convenção. É importante que, por exemplo, isso esteja num marco, garantido em lei. É garantido em lei. Mas essa questão do marco legal, ela acabou vindo à tona por uma outra proposta da FNE, que eu considero essa sim a grande inovação, né? Assim, em resumo, é o seguinte: um dos setores industriais que teve maior desenvolvimento tecnológico no Brasil e no mundo, nesses últimos anos, teve um desenvolvimento, mas muito rápido, né? É o setor de iluminação, quer dizer, a tecnologia das lâmpadas LED, que tem hoje lâmpadas cada vez mais eficientes, cada vez mais duradouras, né? Quer dizer, quando eu falo para uma pessoa que uma lâmpada LED de um poste de iluminação pública dura mais de 11 anos, a pessoa pode até não acreditar, mas é isso aí, é 50 mil horas no mínimo, né? E gastando menos. E gastando normalmente menos. Então, o que pode ser de fato alavancador, né, para que se consiga trocar essa tecnologia obsoleta que temos aí na iluminação pública pela tecnologia nova, é você poder fazer um contrato de longa duração. E esse contrato de longa duração você coloque como exigência dele investimentos aí em 4, 5 anos para fazer toda a substituição do equipamento de iluminação. Essa foi a proposta anterior da FNE a que você sugeriu? Então, o que tem de caráter inovador na proposta da FNE é que, ao contrário de que alguns municípios adotaram aí, que é fazer a participação público-privada, né? Quer dizer, a modalidade de concessão administrativa é parceria público-privada. É uma nova modalidade, quer dizer, é uma nova modalidade, mas é a concessão convencional, né? A lei de concessão convencional é aquela prevista na Lei 8987, lá de 1995. E para isso, né? O que tem que fazer? Tem que ser o tributo que é recolhido, que é a chamada contribuição de iluminação pública, que é chamada de CIP e COSIP, ela tem que se dar para ela o caráter de uma tarifa, que é a tarifa do serviço público. O serviço público, o que caracteriza uma concessão de serviço público convencional é que o custeio dele provém dos próprios usuários, né? Então você tem a palavra usuário, você tem a palavra tarifa, né? Então esse é serviço comum. Então, nós conseguimos entendimentos de juristas, inclusive reconhecido, né, como é o caso do Marçal Justin Filho, e a FNE, a Federação Nacional dos Engenheiros, apresentou uma proposta lá para a Secretaria Executiva do PPI, né? PPI é o Programa de Parcerias e Investimentos, que foi feito aí através de medida provisória do governo Temer, com a primeira medida que ele tomou, das primeiras medidas que ele tomou,
que criou essa Secretaria Executiva, que ela vem a fomentar, a favorecer, facilitar que ocorram parcerias, que ocorram investimentos. O principal mote é a geração de empregos, né? E a iluminação pública ela tem vários fatores positivos, né? Porque ela representa uma redução do consumo de energia. Essa redução do consumo de energia é significativa para até evitar de que tenha se construído mais geração, né? Ela tem o condão de gerar empregos, né? Porque já são muitas indústrias de luminária LED estabelecidas no Brasil, né? E quer dizer, um projeto que se pague, né, em alguns anos, né, ele é viável, né? Você vai colocar pôr dinheiro numa coisa que você recupera os investimentos feitos, né? Então, faltava para essa montagem e para realmente dar mais segurança jurídica uma previsão legal para isso, né? Previsão legal, apesar que exista o entendimento até que mesmo essa previsão legal que possa ser feita a concessão, sempre a gente imaginando que quando você vai fazer um edital de licitação que tem fortíssimas exigências e grandes investimentos nos primeiros anos da concessão, né? É importante que você crie um ambiente de segurança jurídica, né? E a gente sentiu que isso seria uma coisa muito simples, quer dizer, poderia ser uma medida provisória com algumas linhas apenas, né, que prevendo na Lei 8987 essa possibilidade, mas nós vimos também que já que se quiser fazer uma coisa mais ampla, né, nós teríamos que aproveitar para instituir o marco legal da iluminação pública, né? Então, na verdade, não está inovando muito esse marco legal, na verdade está deixando em lei aquilo que hoje já é praticado, mas não pode ter uma coisa que amanhã, por uma canetada qualquer da ANEEL, altere todas essas coisas. Quer dizer, você tem que ter uma segurança jurídica a isso. E também incorporamos outras facetas nisso daí, nessa proposta, que é a questão exatamente do marco industrial, né? A questão, então, os equipamentos atenderem todas as exigências das normas técnicas, né? Porque você ter produtos com qualidade completamente diferente vira concorrência desleal. Quer dizer, um produto que ele for feito para durar muito mais e para não perder a eficiência luminosa ao longo da vida útil, evidentemente que ele custa mais caro que um produto que não cumpra essas exigências das portarias do Inmetro e da ABNT. Então, criar um marco legal também, não apenas para ter produtos de qualidade, também com conteúdo mínimo nacional. Então, de certo, seria um grande alavancador para que as mudanças na iluminação pública viessem a ocorrer, né? Então, essa proposta foi encaminhada lá, então, nessa secretaria lá, que foi entregue pessoalmente, nessa secretaria que é o secretário Moreira Franco, né, em Brasília, né? E nós estamos aí aguardando e já independente dessa aprovação de lá, também já estimulando que alguns municípios tomem essa iniciativa de fazer essa proposta para realmente dar um grande salto na iluminação pública, né? Perfeito, Queijo, né? Então a gente viu, né, nesse seu panorama bem explicado, que houve uma mudança tecnológica na questão da iluminação. Hoje a gente tem lâmpadas de LED que são mais baratas, iluminam mais, duram mais, né? E é um grande investimento que a FNE deu como sugestão trazer a iniciativa privada para investir nisso e, claro, ter o seu retorno a partir desse investimento, mas precisaria de um marco legal, ou seja, algo que deixasse a iniciativa privada assim, segura de que ela poderá fazer investimentos sabendo das regras do jogo. Isso, regras estáveis, né? E esse investimento de fato, você deve ter pelo menos alguma noção, é muito caro se as prefeituras fossem bancar por si só, né? Não, então, veja só, nós temos que ser realistas, né? De como as coisas funcionam atualmente, né? Então,
veja só, mesmo quando a prefeitura faz um contrato pela Lei 866, que é aquele contrato de terceirização de serviço, que é uma opção, né? Muitas prefeituras adotaram a terceirização. O que acontece? Quando faz esse tipo de contrato, que normalmente é um contrato de 1 ano, que pode prorrogar até 5, se você puser qualquer cláusula lá que tem investimentos, essa empresa que ganhar o serviço, ela for bater na porta de qualquer banco, ele só tem para mostrar 1 ano, né? Mesmo que o contrato seja prorrogável, quando não é uma coisa absolutamente certa que vai prorrogar até 5 anos, então ele não tem alavancagem, né? Quer dizer, ele não consegue montar o que se fala um Project Finance, né? Montar um Project Finance, por quê? Numas operações como essas, né? Quem ganha o contrato, ele tem que ir ao banco, seja o BNDES ou outra instituição financeira, ele tem que ir ao banco e dar como garantia a própria receita que ele vai ter ao longo dos anos. Vamos para um rápido intervalo para no próximo bloco falar sobre os municípios assumindo a gestão da iluminação pública. Isso se deu depois de uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica. A gente volta daqui a pouquinho. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, tema iluminação pública, recebendo Carlos Augusto Kirchner. Kirchner, teve uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica dizendo que os municípios deveriam assumir a gestão da iluminação pública. E a FNE defendeu que os municípios pudessem optar de assumir ou não. Como que está essa situação hoje? Desde que a ANEEL publicou a resolução 414 de 2010, portanto já há 6 anos atrás, já as próprias distribuidoras já deram um breque, né? Que iam passar o bastão, né? E então você vai nesse sistema, você fica consertando coisa que já está quase que detonada. Você tem lá luminárias sujas, né? Que uma luminária não é para entrar nada dentro dela, não é para entrar nem pó nem umidade. Mas com o tempo a junta de vibração passa as coisas, tem um negócio quebrado. Então você fica consertando aquele negócio que está iluminando mal, né? Gastando mais. Gastando. Então você fica, eu vou ficar gastando dinheiro nesse troço aqui, eu vou ficar trocando lâmpada e tal. É até interessante que nessas eleições, e nos vários municípios aí do estado de São Paulo, do Brasil, os prefeitos, até pela contenção financeira, todos falaram, não, vamos fazer PPP, né? Então os caras, a palavra mágica aí é fazer PPP. O que a gente quer alertar é o seguinte, a PPP, a participação público-privada, ela tem uma regra que a soma das PPPs é limitada pela receita corrente líquida do município. Então, não é verdade que o município pode resolver todos os seus problemas com PPP. Por quê? A hora que comprometeu até 5% da receita corrente líquida, se esgotou a possibilidade de fazer PPP, né? Mas isso, a gente entendeu que tudo que foi feito para a PPP não foi feito para a iluminação pública. Porque tanto que a regra da PPP é você ter um limite do seu orçamento, que não faz sentido para a iluminação pública. Como a iluminação pública tem um orçamento próprio, entendeu? Não faz nexo, né, você limitar o número de PPP a fazer, mas você tem que cumprir a regra da lei da PPP. Então, na medida que o município não lança a mão da PPP e faz uma concessão comum, a primeira caracterização da concessão comum é que toda a receita vai vir dos usuários, né? Ponto.
E ele não vai contar, quer dizer, se ele for fazer PPP com outra coisa, ele não está com a iluminação pública tomando mais da metade ou quase toda a verba daquilo que ele poderia fazer com o PPP. Então ele não faz PPP com a iluminação pública, dando chance de ele fazer PPP com outras coisas, né? E tanto por essa questão de ter recurso próprio e também de questão de fundo garantidor, que a gente falou assim, olha, criou-se o mecanismo do PPP, mas não é para iluminação, porque a iluminação pública ela tem essa característica, que é possível você instituir esse tributo, que é a CIP, né, Contribuição de Iluminação Pública, dessa forma, e não usa recurso do Tesouro Municipal, é um recurso vinculado, né? E nós temos tido uma atitude, né, até em defesa dos municípios que não quiseram transferir, e hoje tem vários municípios que não transferiram a iluminação pública, né? Eu cito por exemplo, o município de Ribeirão Preto, o município de Bauru, quer dizer, são municípios que já ficou uma jurisprudência em segunda instância, que a ANEEL não tem competência para transferir, mas a gente, ao mesmo tempo que tem um município que não transferiu, mas que também não está numa situação muito boa, porque também está com coisa precária, né? E ficou essa situação um tanto mal resolvida, como os municípios que transferiram, e falou o seguinte, olha, o que é ter iluminação? Eu falo assim, como é que a gente pode? A gente pode ajudar os municípios a se defender, né? Uhum. Agora falar que o município que não transferiu a iluminação está bem, ou o que transferiu está bem? Não, nenhum dos dois estão bem, entendeu? Nem o que transferiu, nem o que não transferiu. Quem que está bem? Está bem é quem tem iluminação pública de qualidade. Mas qualquer município hoje, você derruba o consumo 50%. É uma coisa violenta. Pode parecer que está exagerando, mas não está, entendeu? Só mudando as lâmpadas. Imagina assim, faz uma comparação se você está administrando a sua casa, né? Você fala assim, olha, eu estou gastando aqui uma conta de energia tal, né? Eu fizer uma coisa aqui, eu vou derrubar o consumo pela metade. É significativo, né? É lógico que às vezes o consumo da casa da gente às vezes é relativamente pequeno, mas uma iluminação pública numa cidade, você fala assim, olha, gasto dinheiro? Gasto, só que recupera. E outro fator também que o LED ganha de goleada, né, da iluminação, principalmente daquela amarela lá, que é a vapor de sódio, é a reprodução de cores, né? Então, você tem um índice de reprodução de cores acima de 80%, você tem a vapor de sódio, que é uma iluminação eficiente, né? Quer dizer, fora das antigas que tinha, a mais eficiente era a vapor de sódio, mas ela tem uma reprodução de cores muito baixa, né? Então 30%, né? Isso impacta na qualidade de vida, na questão estética também, né? É o seguinte, você com mesmo iluminação, se você botar a mesma iluminação em LED e em sódio, vamos dizer, mesmo fluxo luminoso, você tem a sensação no LED que está mais iluminado. No LED, por maior reprodução de cores, você consegue enxergar melhor a expressão das pessoas. Uma pessoa está cruzando com outra na rua, entendeu? Uma iluminação que reproduz melhor as cores, ele vê a afeição da pessoa, se o cara está bravo, não, se o cara é assustador, não, entendeu? Então, é outra qualidade de iluminação, né? Kirchner, fala um pouquinho sobre o curso de capacitação de gestores de iluminação pública promovido mais uma vez pelo EasyTech. Nós temos a FNE, o Sindicato de Engenheiros e o EasyTech agora está promovendo mais uma turma do curso, vai ser agora no final de março do ano que vem. Ele é bastante abrangente. Na verdade, se procurou ter os conhecimentos de diversa ordem, né? Porque a gente entende que quem mexe com iluminação, ele não adianta, por exemplo, o engenheiro eletricista mexe com iluminação entender só da parte técnica. Ele deve entender de toda essa questão, né? A questão tributária, a questão legal, né? A questão administrativa, né? Quer dizer, ele é um curso cujo enfoque principal é o gestor da iluminação pública, quer dizer, é aquela pessoa que trabalha na prefeitura, que está tomando conta do setor de iluminação pública, que ele tem vários técnicos, várias pessoas, mas ele deve ter um conhecimento generalista para ver como as coisas
funcionam, né? Então, esses conhecimentos até luminotécnicos, né, que a gente até depois fala assim, puxa vida, parece um negócio tão complexo, não é, sabe, você pegar essa cultura geral da luz, né, da iluminação, a pessoa, é engraçado que a pessoa, lógico, está sendo preparada para atuar na prefeitura nisso, mas é um conhecimento assim, bastante enriquecedor que mexe com a vida das pessoas. Quer dizer, eu acho que as pessoas, uma vez vendo essas coisas, eles vão se lembrar de coisas básicas que através do curso passou a chamar a atenção das pessoas, as pessoas começaram a notar como que aquelas coisas funcionam, né? É uma cultura importante, entende? Na vida das pessoas, porque de certa forma você administra, né, o seu ambiente lá. Na hora que você vai pôr uma iluminação, se você ficar mais coisas, você vai saber discernir aí alguns detalhes, ou de às vezes pegar um produto, né, e entender por que as coisas funcionam melhor de determinadas maneiras, né. Kirchner, quero muito agradecer a sua presença aqui e obrigado por sempre estar dispostos a nos atender sempre que chamado para falar desse tema tão importante que é a iluminação. É sempre um prazer. Perfeito. E você pode acompanhar na edição 174 do jornal Engenheiro, uma publicação da Federação Nacional dos Engenheiros, o site está no seu vídeo, uma matéria da jornalista Soraya Mislé, que fala sobre o marco legal da iluminação pública, uma proposta da FNE, que nós conversamos um pouquinho mais com Carlos Augusto Kirchner nesta edição. E o Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, inovação e desenvolvimento. Um forte abraço e até breve!